Hello! Entrei uns minutinhos antes para checar se tá tudo certo. Me fala se já estou ao vivo. Olá! Acho que agora estou ao vivo. Entrei uns minutinhos antes para checar se tá tudo certo. Se estão me ouvindo, se tá tudo certo, me dá um alô. Aline, que entrou agora, tá me ouvindo? Tá tudo certo? Minha professora, gente, da UD, que lindo. Gente, eu entrei um pouquinho antes para dar um recado. Na verdade, um pedido. O nosso parceiro, o Instituto Unimed, ele tá com um projeto muito bacana, um projeto que chama Saúde e Ação. Esse projeto, a gente até falou sobre ele aqui no feed da WB, nos stories. É um projeto que está ajudando famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Então, você pode entrar lá no site, chama saudeação.org. Você pode doar qualquer valor que eles vão comprar máscaras, kits de higiene, cesta, enfim. Tudo que essas famílias estão precisando. Eles vão dar prioridade em comprar com empresas locais para fomentar esse empreendedorismo local e ajudar essas famílias. Então, assim, vim pedir para vocês, se vocês puderem, entrar lá no site, chama saudeação.org e fazer sua doação, tá bom? É isso. Vou esperar o Mansfield entrar pra gente bater um papo. Hoje a gente vai falar sobre o riso, sobre o humor, vai ser bem legal. Vou dar um alô aqui pra ele pra ver se ele já pode entrar pra gente começar o nosso bate-papo. E já agradecer vocês por estar acompanhando a gente aqui nesse projeto Em Casa com a WB. A gente tem feito lives toda quinta-feira aqui no Instagram da WB, sempre com convidados diferentes, falando sobre temas diferentes. A gente achou esse meio, assim, pra gente ficar juntinhos, né? Pra gente não se distanciar tanto enquanto o teatro não volta. E é isso, então assim, se vocês estão gostando desse projeto Em Casa com a WB, avisa os amigos, avisa que toda quinta-feira a gente tem live aqui. E já vou logo dar o spoiler da semana que vem. A gente vai fazer uma live especial sobre Rubem Braga. Então vai ser muito legal, eu já conto com vocês. Eu vou mandar uma mensagem pro Mansfield porque acho que ele ainda não entrou. Tô aqui te esperando. Ai, meu Deus, tô mandando mensagem pra pessoa errada. A pessoa tá louca, né? Então, gente, depois do bate-papo eu vou abrir pra perguntas. Se vocês quiserem, pode ir fazendo suas perguntas. Plena, mais ou menos, né, gente? Como é que tá o cabelo de vocês nessa quarentena? Me conta, porque o meu nunca mais foi o mesmo. Só Jesus pela causa. Esperando o senhor Mansfield entrar. E outra coisa, gente, se vocês quiserem, pode dar sugestão pra gente também de pessoas pra gente convidar pra live, sabe? Essas pessoas pra gente bater um papo, ou tema que vocês acham interessante, enfim. Dá uma interagida lá com a gente aqui, né, nas redes sociais, que a gente tá lendo tudo, a gente tá ouvindo as opiniões de vocês pra poder convidar as pessoas. Zorza só veio hoje porque o convidado é Mansfield. Posso falar, porque puxa-saco. Esperando o bonito, porque falou que tava tudo certo e agora deu a someda. Será que ele sabe, gente, mexer aqui? Porque eu também não sei muito. Mas eu expliquei pra ele direitinho. Vamos ver. Foi sugestão do Zorza mesmo, tá vendo, gente? Que a gente ouve a sugestão de vocês. O Mansfield é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, a gente ficou muito tempo distante e a gente voltou a se reencontrar virtualmente, assim, através do Zorza. Lorena, que entrou aqui agora também, essa galera do time Wine. A gente voltou a ter esse contato com o Mansfield através dele. WB atende todo mundo. Mansfield, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mansfield resolveu me deixar no vácuo, galera. Tudo bem, vamos conversando até ele resolver entrar. Guilherme, nosso segurança. Ai, que saudade, gente, que saudade do teatro. Quem tá com saudade do teatro? Levanta a mão.
Levanta a mão, porque eu tô... Ó, Wesley, Lorena manda vinho pra gente. A gente tá aceitando mesmo. O Wine me patrocina. Olha o doido, já entrou? Já. Vem. A gente tá querendo patrocínio. Manda vinho, tudo. O Messias deu um alô, então acho que ele já vai entrar pra gente começar o nosso bate-papo. E o Wi-Fi dele que fica querendo atrapalhar as lives. Ih, Zorzal já conhece. Zorzal fez um podcast com ele esses dias também. Não estamos trabalhando com Wi-Fi, gente. Eu já até botei jogo no 4G, porque aqui em Jacaraípe, onde eu moro, no caso, não tem nem fibra ótica. Ó, ele entrou. Não é pra eu acenar pra ele. O que eu faço? Convido aqui. Aham. Aguardando o senhor Mansfield. Vamos ver, conectar. Você não precisa de fibra ótica, você é linda, mesmo para quem é cego, te acha linda, tudo bom? Então, aqui em casa também tá sem internet, tem sem Wi-Fi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu tô no 4G também. Um brinde depois de Brinde! tantos anos, porque, né, vamos falar que faz anos que a gente não se fala. Eu acho que vai para uns, sei lá, melhor Uns nem 4 anos. contar. É. Que foi aqui em São Paulo. A última vez que vocês vieram para cá que a Isso. gente encontrou com vocês, nosso querido Fernando Padilha. Sim, eu Não é? lembro, sabe qual foi minha última lembrança da gente juntos? Eu pegando uma carona com vocês a gente estava em São Paulo, vocês estavam indo para São Bernardo, e eu tinha um casamento da minha amiga para ir. Eu falei, Mêncio, de me dar uma carona, pelo amor de Sim, Deus. ainda bem que meu carro é de luxo, né? Ainda bem que porque para te carregar tem que ser com luxo. Aliás, eu quero falar aqui publicamente, não sei quantas pessoas já estão vendo a gente, tem pouco ainda. Mas assim, eu sempre agradeço e falo para todo mundo que vocês são os maiores produtores do mundo. Vocês me tratam maravilhosamente bem, os melhores hotéis, os melhores restaurantes. Eu fico muito feliz quando eu vou para aí. Infelizmente agora, Bruna, vai ser difícil, né? Estamos nessa fase que eu acho que vai ser meio complicada, mas passa, tudo passa. Eu que agradeço. A galera da Wine tá aqui. Cadê o Oba! brinde com vinho? Eu falei, gente, manda o vinho pra cá que a gente brinda, né? A Madame Poças Leitão, que era uma professora de boas maneiras aqui em São Paulo, ela dizia o seguinte: os cavalheiros e as damas, eles nunca bebem uma bebida escura antes de anoitecer. Aqui ainda está no final do dia, assim, então ainda não é hora de tomar um vinho tinto. Nesside, obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz, mesmo com esse encontro virtual, assim. A gente tem feito esses encontros semanalmente aqui no Insta da WB. Toda quinta-feira a gente tem chamado algum colega que já passou por aqui para a gente bater esse papo. E eu estou muito feliz que você aceitou. Imagina. Vamos conversar sobre, enfim, sobre sua carreira, sobre o humor, sobre a comédia, sobre várias coisas. Quem quiser interagir, mandar pergunta, pode ir mandando aí, que eu vou lendo. Primeiro, né, Message, assim, Message tem mais de 30 anos de carreira, né, minha gente? 35. Meu Deus, 35. TV, cinema, jornal, teatro, enfim, passou por todas as áreas que a gente puder imaginar. Me fala uma coisa, fala pra gente como você começou, como foi essa trajetória, se você já começou direto fazendo humor, já começou direto na comédia, ou se passou por outros lugares até chegar na comédia. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Eu tentei passar por outros lugares antes da comédia. Eu, desde criança, eu sempre gostei de ser um engraçadinho. Né? Todo mundo tem o tio do pavê, eu era o sobrinho do pavê. Então, assim, eu sempre fui metido engraçadinho e tal. Quando eu comecei minha carreira de ator, amadoristicamente ainda, eu fazia Cinema Super 8, que eram umas coisas muito experimentais. Uma vez eu pus o meu primo sentado... Eu pus meu primo sentado. Pôs meu primo sentado numa cadeira, sabe aquela escada de pintor de madeira? Então ele sentado no alto, eu com a câmera de baixo filmando ele, 4 minutos em seguida dando a volta em volta dele, super criativo e tal. Aí fui fazer o teatro amador e não sei o quê. Quando eu prestei meu exame na Escola de Arte Dramática, eu prestei com um texto fortíssimo, Os Filhos de Kennedy e tal.
Não entrei. Daí fui fazer o curso da Miriam Muniz, e no curso da Miriam Muniz as pessoas davam risada de tudo que eu fazia. Então eu falei, bom, eu acho que eu não vou ser um grande ator dramático. E aí eu fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu conheci um grupo de pessoas que fazia poesia cômica em inglês. E eles Olha que gostavam de legal. mim porque, eles gostavam porque eu falava com sotaque, né? Então ficava mais engraçado. De lá fui para em Boston, de lá eu fui para Los Angeles, onde eu comecei a fazer uns open mics na época, uns personagens meio mudos que não precisavam falar inglês e tal. Aí voltei para o Brasil e aqui eu comecei com comercial. É, Eu o fiz senhor mais é o de rei da 500 publicidade, né? Fiz mais de 500 comerciais, fiz muito aí em Vitória, fiz muita coisa de publicidade em Vitória. E, enfim, e daí com a publicidade eu ganhei dinheiro para produzir o meu primeiro espetáculo solo, que chamava Hollywood que se cuide. Com o dinheiro, estando no ar no palco, um diretor de cinema, o Wilson Barros, me viu e me convidou para fazer o filme dele, que chamava Anjos da Noite, com Marília Pêra, Guilherme Leme, Antônio Fagundes, Nanini, todo mundo, baita elenco. Que time, Era para né? fazer um papelzinho pequenininho, mas tudo bem. A Grace Gianoucas fez um comercial comigo, foi assistir a minha peça, falou, vamos fazer uma coisa junto? Fizemos um grupo junto, que era eu, ela, Angela Dipp, Giovanna Gold. Tadeu Jango foi ver a gente, levou a gente para televisão. Então, foi assim, em 1 ano e meio, eu deixei de ser um ator amador, um sonhador com a carreira artística e virei um cara na publicidade, no teatro, no cinema e na TV. Então foi um momento muito legal. Aqueles anos ali, os primeiros anos, foram muito legais, assim. Foram muito legais. Como sempre, como tudo foi, viu, na verdade. Não teve nada abaixo astral. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade. Na verdade, eu não sei se existe uma diferença. Qual que é o correto falar? Humorista ou comediante? O humorista, ele pode tanto se apresentar publicamente, né, em cima de um palco, como ele pode ser um escritor, ele pode escrever comédia, né? Nós temos humorista, por exemplo, o Jô Soares, o Chico Anísio, que escreviam seus próprios materiais e escreviam para outros, né? O Jô Soares escreveu livro. Comediante é o cara que ele faz a comédia, ele Entendi. é o ator da comédia. Então ele Entendi. segue um texto. Eu me considero um comediante porque, eventualmente, você recebe o texto de uma novela, é a comédia, eu estou só interpretando. Recebe Mas também sou um humorista, né? Porque escrevo também o meu Espero. material. Você conhece o Decor, né, Bruna? Que você já viu 12 vezes o Nocaute. Você sabe muito bem como é que é. Gente, falando em nocaute, foi quando a gente se conheceu. Acho que foi em 2010 a primeira vez que você veio Acho com que sim. nocaute para Vitória. E Aham. nocaute foi um grande sucesso, né? Porque você ficou em cartaz com essa peça durante muitos anos, Muitos né? anos, muitos anos. Acho que uns 6 ou 7 anos, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. A gente está sendo visto por gente de teatro aqui, porque é muito importante para o pessoal de teatro entender que o Brasil é grande demais. Sim. Então, você vê, eu comecei a fazer o nocaute em 2008, eu fui para Vitória, que fica a Dois 900 quilômetros anos da minha casa, depois, 2 anos né? depois, porque não é por causa de agenda. Então, você trabalha 5, 6 anos fazendo o mesmo espetáculo no Brasil, sem repetir um teatro. Com vocês até repeti, né? Eu até fui 2 vezes com o mesmo espetáculo. Mas É. assim, mas é porque vocês são meus protegidos. Mas no geral, você consegue trabalhar no Brasil inteiro sem repetir um teatro. Pô, eu fui para Rio Branco, no Acre, depois fui para Cruzeiro do Sul, que é no interior do Acre, Manaus, interior do Amazonas. Eu fui para, sabe, milhões. Tem umas cidades que eu não fui: Macapá, Teresina, Nossa, Porto Velho. Teresina Não, é quente, hein? é quente, é quente. Porto Velho, por exemplo, eu fui passeando e nunca fui me apresentar lá. Boa Vista também nunca me apresentei. Tem uns 4, 5 lugares capitais no Brasil que eu ainda não fui, que ainda pretendo ir. Mas aqui do sul, de Belo Horizonte para baixo, de Vitória para baixo, é o meu Fechou. circuito, né? É o circuito que eu mais faço. Que delícia. E me fala uma coisa, Messert, quando você começou a fazer humor aqui no Brasil, como que era esse cenário? Como era fazer comédia aqui nessa época, assim? Olha, tava um pouco parado tudo, porque só estava em cena o pessoal da antiga, né? Quem ocupava os teatros era o Jô Soares, a Dercy, não é? A Praça é nossa, na época chamava, acho que a Praça Brasil, a Praça da Alegria.
os programas de humor eram muito com o pessoal da antiga, Costinha, Gil do Ribeiro, tudo mais. Quando surgiu a minha geração, em 80 e poucos, que era eu, a Grace, Giovana, Ângela, Ilana Caplano em Porto Alegre, pessoal do Rio de Janeiro do Besterol, não é, que era o Fala Bela e a sua turma, tal. Quando surgiu essa turma, foi uma revoluçãozinha, porque a gente começou a fazer um teatro, uma comédia, não para bater neles, mas para fazer um outro chão, para um pessoal mais jovem, que não tinha representatividade no teatro de comédia. Então as pessoas começaram a ir atrás da gente. E onde que a gente se apresentava? Em bar, em teatro pequeno, no Espaço Off, que era uma antiga boate gay que virou um teatrinho, no Madame Satã, que era um lugar super movimentado do punk brasileiro paulistano. A gente ia para o Rio, se apresentava no Crepúsculo de Cubatão, que era a versão carioca do Madame Satã. E aí, aos poucos, a gente foi ganhando espaço no teatro e criou uma nova geração, que agora está passando, né? Aí, em 2000 e pouco, a gente começou a passar a tocha para frente com novos comediantes. Muitos eu lancei, né? Com o caso do Danilo, do Rafinha. Lancei não, na verdade não é que eu lancei. Chamei para fazer junto comigo, né? É diferente, já estavam querendo fazer e tal. Então, assim, na época tinha uma coisa muito chata, porque graça era preto, pobre e viado. E eu já achava isso muito errado, já achava um horror. Então, o meu começo de carreira na comédia, eu fazia o cara branco, sofisticado, metido, arrogante, tudo aquilo que o cara que criticava e zoava o negro, o gay e o pobre era. Então, assim, ao invés de eu ser o cara da favela, eu era o cara que andava de navio o tempo inteiro, né, que frequentava Paris, Rio de Janeiro direto. Ao invés de ser o negão, que você entendeu, que só levava porrada, não, eu era o branco intocável, que ninguém mexia. E isso era engraçado. As meninas, elas faziam umas mulheres dos anos 50, com os vestidão que arrebentavam no meio, caíam, usavam lente de contato, perdia a lente de contato no meio da... Então, a gente zoava muito com a classe alta, né? Com a classe dominadora, vamos dizer assim. E com isso a gente foi ganhando também este outro público que se sentia um pouco fora e se sentia um pouco humilhado. Então, a plateia da gente era uma plateia colorida, era uma maravilha. Era muito gostoso. E acho que, não sei se ajudou muito, porque hoje em dia eu estou vendo tanto racismo, tanto preconceito, tanta homofobia. Não sei se ajudamos muito, mas plantamos alguma coisinha ali. É um trabalho de formiguinha, né? Infelizmente, parece que isso nunca cessa, né? É um horror. E aí, me fala assim, você, por exemplo, a gente falou da Grace, enfim, vamos falar um pouco do Terça Insana também, que eu acho que não tem como não passar, né? Terça Insana fez um grande sucesso, né? Ainda faz, enfim, lançou muita gente começou ali no Terça Insana, né? Me fala um pouquinho desse processo do Terça Insana e já emendando, o Zorzal até perguntou, você pretende fazer TV? Eu queria perguntar também sobre essa diferença de fazer comédia no teatro e fazer comédia na televisão. Porque a gente vê que, às vezes, igual você mesmo, que tinha o seu merda, né, no teatro, e quando foi pra televisão virou o seu banana. E, às vezes, a televisão dá meio que uma censurada que atrapalha a criatividade do comediante, do humorista, né? Fala um pouco pra gente também da diferença entre fazer comédia nessas duas plataformas diferentes. Tá, o Terça Insana eu considero como sendo a consagração daquilo que a gente plantou nos anos 80 que eu acabei de falar. A gente finalmente conseguiu fazer um enorme sucesso com um tipo de humor que era muito restrito a espaços pequenos, a poucas cidades, poucos lugares. Então, a Terça Insana, o sucesso dela, acho que foi um pouco isso. Consagrou um formato que a gente já fazia nos anos 80, de cada um entrava e fazia sua cena, com música, ou sem música, ou com comédia e tal. E a Terça Insana, ela não tinha nenhuma preocupação entendeu, política, assim, vamos dar risada. Ela foi criada para a gente fazer alguma coisa, atores de teatro, de televisão, que ficavam livres na segunda e na terça-feira, ter alguma coisa para ir, para se divertir.
a plateia geralmente era de ator, até que a gente começou a fazer mais sucesso e se expandiu e virou um fenômeno nacional. A gente fez uma turnê maravilhosa durante, nossa, acho que foi uns 8, 9 meses de turnê, mais Rio de Janeiro durante 6 meses. Foi uma experiência maravilhosa. Tinha muito conflito, eu tinha muito conflito lá dentro, assim, né? Porque ali também tinha uma pequena censura, não era tudo que a gente podia falar, não era tudo que a gente podia fazer, isso me incomodava muito, e eu queria muito fazer stand-up. E aí um dia eu cheguei para a Grace e falei, eu queria fazer só stand-up, não queria mais fazer personagem. Ela falou, então, mas isso não tem nada a ver com a Terça Insana. Eu falei, bom, então eu vou fazer em outro lugar. E daí começou o movimento. Quando eu falo do stand-up, as pessoas pensam que a gente está tomando para a gente a criação. Não, já existia, a Dercy Gonçalves já fazia, Zé Vasconcelos fazia, Ari Toledo. O que a gente fez foi juntar 4, 5 comediantes na mesma noite e fazer um show. No nosso caso era o Clube da Comédia, no Rio de Janeiro era o Comédia em Pé. A gente reuniu pessoas para fazer esse formato, ao invés de cada um fazer um solo, a gente reuniu todo mundo e está aí até hoje vários grupos, né? Aproveitando a sua deixa aí do stand-up, você acha que o stand-up ele já foi aceito logo de cara, esse formato diferente de fazer humor? Foi. Ou o público demorou um pouco para entender como era? Assim? Não, na verdade, lembra que eu te falei agora há pouco que a minha geração armou uma coisa e foi devagarinho conseguindo para passar para a nova geração. O stand-up trouxe uma nova geração de comediantes que eram totalmente desconhecidos. Oscar Filho fazia parte de um grupo, Os Cretinos, que era muito badalado no meio, mas não para o grande público. Rafinha Bastos era conhecido o pessoal da internet. O Danilo Gentili era ligado mais às coisas de desenho, de caricatura, de cartoon. O Diogo Portugal era um grande sucesso em Curitiba. Então, assim, aos poucos a gente foi juntando uma turma e aí as pessoas queriam uma coisa nova. Elas queriam ver uma coisa diferente do que estavam acostumadas na televisão e no teatro e na Terça Insana. Elas queriam ver uma nova coisa. E o que elas viram foi o stand-up que está aí até hoje. Mudou. Porque o que a gente propunha no começo era ser literalmente, como o Cláudio Torres Gonzaga elaborou, com os 11 mandamentos do stand-up. Não se pode usar texto de outro, não se pode fazer isso. A gente criou uma série de mandamentos para seguir. E hoje, claro que obviamente isso vai quebrando, vai mudando, e hoje cada um tem o seu estilo e faz do jeito que quer. E hoje é uma coisa mais de contar uma história do que de fazer uma piada atrás da outra. Essa é a coisa do stand-up. Você perguntou da televisão. A televisão tem um problema sério. Ela quebra um pouco a gente. Então, o Seu Merda, o Forte, o próprio Cláudio Torres Gonzaga, que era o diretor do Zorra, o diretor de redação, falava tinha que se chamar Seu Merda, porque ele é forte, é um nome muito forte. Sim. Quando virou Seu Banana, ele já perdeu um pouco o sentido, não é? Então, assim, a Patrícia Pinha era maravilhosa como parceira, uma puta de uma atriz maravilhosa. Mas o Sherman não entendia direito aquele personagem, ele achava, não entendia não ter bordão, não é? Que para quem não sabe, bordão é aquela frase final, tipo, te contei, essas coisas. E então durou pouco, né, no Zorra. Quando eu fui repetir o Seu Merda no Agora é Tarde, que ele era um faz-tudo, assim, tipo um produtor faz-tudo, ele era cameraman, ele era... Onde você entrava, estava o Seu Merda, funcionou bem melhor. Porque o Agora é Tarde era um programa que era muita coisa de improviso. Tinha uma liberdade maior, né? A gente tinha texto, sim. A gente tinha um texto para seguir, mas a gente improvisava o jeito de fazer, entendeu? Então, aí foi um pouquinho melhor. Sobre fazer humor no teatro e na televisão. O teatro é livre, né? O teatro é totalmente livre. Se você está fazendo um personagem, Seu Merda, ou Seu Lick fica puto, é um personagem. Então ele está blindado, ele pode falar o que ele quiser. No stand-up, não. No stand-up, se você faz uma piada homofóbica ou racista, como as que eu não gosto, as pessoas têm todo o direito de virar e falar, não gosto desse cara. Então, agora, cada um sabe até onde vai, né? Eu acho que é aquela história do limite do humor. Para mim, doença, morte, eu não gosto de brincar, não é? E muito menos machismo, homofobia, racismo, também não gosto.
tem limites, né? O humor tem Tem. limites. Uhum, tem. Não É, dá para falar que não. o Zorzal tá até falando aqui que a Globo adorava bordão, mas percebeu que isso já passou. Eu acho também que a nova leva de programas humorísticos da Globo também já percebeu que realmente É, tem que teve que mudar, né? O próprio Zorra mudou muito, né? Até mudou, passou do claro. Zorra Total para Zorra e realmente É. mudou o jeito de fazer, né? A Júlia até Tem uma perguntou a mesma turma da coisa que eu falo. antiga. Então, não só isso, tem Não, uma eu turma ia. da antiga que está saindo da Globo, que está na diretores da antiga, tudo mais que está saindo, está renovando, e essa renovação é boa. É sempre bom, né? Ah. Agora, voltando lá, falando de televisão, mas voltando um pouco, fala pra gente como é que foi fazer Castelo rá tim. Gente, Castelo rá tim Ah, está não foi o presente na vida de Castelo. todo mundo. Tá, Não mas foi eu o não fiz o Castelo, Castelo? eu fiz o rá tim. Eu fiz o primeiro, o rá tim. Ah, você Foi fez o rá tim. maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente fazia, cada um tinha um personagem, eu tinha o professor Wabatena, Aham. mas todos os atores faziam muita coisa. Então tinha vários, senta que lá vem a história, tinha outros quadros que a gente participava, assim, entendeu? Então era muito gostoso. E assim, foi um ano e meio de trabalho puxado, assim, a gente gravava Puxado, né? todo dia. Todo dia tinha alguma coisa para fazer. E a TV Cultura, né? O nome já diz, né? Aí do TV Cultura, do rá tim, eu pulei um ano que eu fui morar na Inglaterra. Quando eu voltei, eu fui para o X-Tudo, que era um outro formato, que era um programa de experiências, falava, ensinava coisas, brincadeiras, contava história, era um outro formato que também era muito legal. Eu trabalhei muito feliz na TV Cultura, era uma alegria. Trabalhar na TV Que Cultura é uma alegria. delícia. Tudo, trabalhar com coisa que é para criança, que é educativo, que é cultural para criança, é maravilhoso, não é? Que bom. Eu gosto muito. E eu adoro também. A gente agora tá até. A gente ano passado fez um espetáculo voltado para o público infantil e a gente tem gostado muito. Assim, a gente tem estudado muito de ir para essa área, assim. É Pessoal, o bom. X-Tudo era muito legal mesmo, também amava, Lívia falou. Uhum. O Marcelo me conta, e qual que é o maior desafio para fazer alguém rir? Você já pegou um público No- completamente apático, que não entrava em piada nenhuma, não interagia. Como é Uhum. isso? Como sair desse lugar? Fala um pouquinho pra gente desse desafio. Olha, eu tenho alguns princípios artísticos. Por exemplo, eu nunca acho que a pessoa está indo lá por minha causa. Ela está indo lá por causa dela, né? Ela está indo para se divertir. Não para Uhum. me assistir, né? Me assistir, ninguém está interessado. Tanto que eu tenho um exercício que eu faço antes de entrar em cena, que eu fico ouvindo o que as pessoas falam. E geralmente uma vira e fala para a outra, não sei o quê, porque hoje, você sabe que eu não consegui estacionar, fui no Delice, não consegui entrar. Aí vem o outro cara e fala assim, eu fui ao supermercado hoje, mas olha, estava uma loucura com o negócio de álcool. Então, assim, as pessoas elas Assuntos não estão lá. aleatórios dia a dia, né? Elas não estão lá numa expectativa monstra para te assistir. Então, às vezes, me aconteceu já algumas vezes de você chegar para se apresentar uma chuva torrencial, entendeu? Lugar que era difícil para estacionar. As pessoas elas já entram de mau humor no teatro. Aham. Então, você tem que ter um cuidadinho aí. Então, eu sempre faço um crescendo. Eu nunca gasto o meu melhor material no começo. Então, no começo, ou eu ponho uma musiquinha para eu cantar, brincando, ou eu falo, ou eu pergunto como é que todo mundo tá, conto alguma coisa do meu dia. Sabe, vou meio pensando em alguma coisa, porque se você entra, ou já entra e solta uma bomba, porque daí você solta uma bomba, se as pessoas não derem risada, aí você volta para o calminho, vamos com calma. E assim, assim é muito. Você tem que ir Como é que eu posso te sentindo um falar? pouco a plateia, né, É também. isso, vai na sensibilidade, você vai percebendo. Já aconteceu assim, de estar uma plateia de 300 pessoas em Campos do Jordão, 300 pessoas rindo, e tem um cara na minha frente dormindo. E aí eu fico Nossa. pensando, aí algumas pessoas podem vir falando, já se viu. Agora vai saber como é que estava o cara durante o dia. Era num hotel, numa estação de frio, né, de inverno. Será que ele não passou o dia inteiro brincando com o netinho, estava cansado? Será que a mulher dele não obrigou ele a ir no teatro e ele virou à noite com dor de cabeça?
Você não sabe, não dá para Não julgar o sabe. público, né? Não dá. Do mesmo jeito como não gosto quando julgam a gente no palco. Por exemplo, eu fui ver o show Aham. dele, mas pelo jeito ele estava doente. Não, não tem nada de estar doente. Fui lá e fiz o meu trabalho. Se você não entendeu, se você achou ruim, não é um problema meu, é um problema seu. E mesmo a plateia. Se a plateia não gostou, o problema é eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada, devo ter ido no ritmo errado, ou a plateia está cansada, gente. Eles estão lá. Nem todo mundo está de boa vontade, né? É verdade. E uma pergunta aqui do Zorza. Ele perguntou o que que você acha do humor do Chaves e do Chaplin. Foi isso, Isso está Zorza? Deixa eu ler aqui. É. Não, do Chaves e do Chapolin. gostoso Voltou? aqui. Me ouviu? Voltou. É, Ouvi. o Zorza perguntou o que que você acha do humor do Ah, Chaves e do esse Chapolin. adora a gente. Então, primeiro eu vou falar do Vitor Zorzal, que ele está virando meu amigo íntimo já. Daqui a pouco eu vou convidar para ser meu padrinho de casamento. E ele te ama de paixão. Ele gosta. Ele falou que vocês estudaram junto, é verdade? Sim, a gente se formou junto na faculdade. É amor Ó, antigo. você vê? Eu estou vendo. Se eu gosto do Chaves ou do Chapolin, O que que você olha, acha do humor do Chaves e do Chapolin? acho que é super infantil, é para criança, não é? É uma coisa meio. Eu acho até que quando começou, eu lembro que foi muito criticado, as pessoas zoavam muito, falando que era uma porcaria, onde já se viu fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Até que a gente começou a perceber que tinha uma graça. É muito simples, né? Aham. É os trapalhões, assim, não tem muita sofisticação. Agora, o que eu acho curioso é que as pessoas falam assim: nossa, eu não acredito que está passando. Aonde você liga no SBT, passa o Chaves. Bom, se você pensar que Pica-Pau passou a vida inteira, desde que você era criança até hoje, os Flintstones Verdade. também passam até hoje, né? Por que que o Chaves merece essa crítica, né? Então eu acho que é válido. Eu acho que tudo que é entretenimento é válido, você entendeu? Desde a menina que chacoalha o bumbum para fazer o funk, até o Lang Lang tocando piano em Viena, tudo é entretenimento, né? Tem público, tudo tem um público Tem, tem. tem um público para É. ver. Tem outra pergunta aqui, o Edir perguntou: qualquer ator pode fazer humor? Não, não mesmo. Tem que ter as manhas. Comediantes podem ser atores dramáticos. Talvez não muito bem. Eu fiz duas experiências em televisão dramáticas. Uma foi no Chiquinha Gonzaga, que meu papel não era engraçadinho, mas eu tive cena que eu tive que chorar, né? Aquela mão de obra. E fiz depois Desejos de Mulher, que era uma novela horrorosa, e nessa novela também era um vilão, eu tentava mudar a cabeça da Regina Duarte, poderia ter Ah, conseguido na. a culpa foi sua, então. Ela era de esquerda, na novela ela era uma pessoa de esquerda. E aí, então assim, mas assim, tirando essa parte da Regina Duarte política, para mim fazer um personagem sério com ela, a primeira dama das telenovelas, foi muito importante. Teve um dia que eu fiquei travado, com dor nas costas, de tão nervoso que eu ficava de fazer algo que não era meu campo de ação, né? Aham. Fora tal da zona de conforto. Da zona de conforto. Ela foi uma mãe. Ela virou para mim e falou: não, não, a gente vai sair daqui, eu vou te mandar num cara que vai te pôr em ordem, vai fazer meditação, vai melhorar isso já já. Então, assim, como artista, eu tenho um enorme respeito por ela. Infelizmente, não deu muito certo, né, É. a ida dela para coisa. Mas eu acho isso, eu acho que eu me esforçando, tentando, trabalhando, com um coach me ajudando, alguma coisa, eu consigo. Eu e outros tantos comediantes, a gente consegue fazer alguma coisa mais dramática. Já vai ser bem difícil um ator travado arrancar graça, não é? Se não tiver a A verve, feia como conta. se diz.
Se não tiver a veia cômica. Então você vê alguém passando, você não viu ontem, até o pessoal estava zoando o Zezé de Camargo, tentando fazer comédia, e as pessoas zoam com a cara dele, porque o negócio vai cantar, Zezé. Vai Não cantar, é? cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Então todo mundo tirando uma da cara dele. Você viu esse vídeo dele? Não, Fingindo não vi, dele? não. As pessoas estavam acabando com ele. Se fosse ele, tirava do ar. Mas tá tentando coisas, né? Tá tentando soluções na pandemia. Isso aí. Zozal querendo fazer polêmica aqui. Ah, meu Deus. Deixa. Eu vou até mudar de pergunta. Me fala um Não, pouco manda assim. aqui. Deixa eu ver o que, cara. Se for o quê? Não, o que vocês acham do Frias como ministro da Cultura? Tá ministro? Posso te falar uma coisa? Secretário especial. Eu tive uma única vez com o Mário Frias e eu lembro que alguém virou e falou: esse aqui é o Marcelo Mestre de estar fazendo uma novela tal. Ele ficou me olhando assim horas, tipo, quem é? Assim, eu não sei se... Agora, posso te falar uma coisa? Cadê o secretário da Saúde, né? Também não temos, né? O secretário ministro da Saúde. Agora, o que eu acho do Mário Frias, eu acho que como um político, eu acho que ele apresentava muito bem lá o programa da Rede TV, o de viagem. Não é? Agora, vamos ver o que ele vai... Agora eu fico pensando, o que ele pode fazer? Ele vai mexer na Lei Rouanet para melhorar, para facilitar para a gente? Se ele fizer isso, bacana. Ele vai dar uma atenção para o folclore, ele vai dar uma atenção para a música clássica, para o balé, vai dar uma atenção para a música regional, para o teatro regional, né, para as festas, Parintins, e as Carnaval. Pessoas lá também não têm nem muita liberdade para fazer nada, né? Então, não. Enfim. A minha pergunta para ele seria essa: como é que vai ser a sua ação para o teatro regional, a música regional, a música clássica, o balé, né, as artes plásticas? Se você vai ser secretário de cultura, traga a cultura. O que você vai fazer pela cultura no geral? Não só para um ou para outro, né? Sim. Agora, voltemos a falar do nosso tema da live. Deixa esses assuntos polêmicos. Lá. Você fez muito humor, muita comédia fora do Brasil, né? A gente sabe que às vezes não sempre, né? Tem coisas na comédia que é muito regional, né? Tem coisas que funcionam aqui, que não funcionam em São Paulo, e vice-versa, funcionam no Brasil e não funcionam fora. Como foi isso? Como que era a reação do público? Me fala também o que você acha do Brasil fazendo comédia em si. Assim. Por que eu vou falar isso mais profundamente? Às vezes eu acho que o brasileiro é um pouco conservador. A gente sabe, óbvio, que a gente estava falando, que o humor, óbvio, tem limite para tudo. Mas, por exemplo, a gente agora, a gente comprou os direitos autorais de um espetáculo que a gente assistiu em Buenos Aires, em Buenos Aires foi Carcarrada Selvagem. Um espetáculo divertidíssimo. Um espetáculo que a gente ficou 1h30, a gente riu do começo ao fim do espetáculo. Maravilha. A gente se transportou, sabe? Quando é uma coisa de você chorar, de você não conseguir parar, de você perder o fôlego. A gente gostou tanto da peça que a gente saiu de lá e comprou os direitos. E a gente agora está nesse processo de traduzir e adaptar o texto. E a gente olha para algumas coisas e fala, meu Deus, o brasileiro não vai aceitar essa peça, porque... Será? Às vezes eu acho o brasileiro muito conservador para algumas coisas. Me fala o que você acha do nosso público e dessa diferença, o que você achou de diferente do público lá fora. Bom, primeiro lembra que há pouco tempo atrás a gente falou que o Brasil é tão grande que você pode ficar 6 anos fazendo isso. Então, você não vai lembrar, acho que você não vai lembrar disso porque vocês estavam preocupados ali com outras coisas, mas a gente foi jantar depois do show aí, em Vitória. Estava eu, você, o Daniel de Rogato estava com a gente, o Edson estava junto. E aí, no meio da conversa, eu falei, o Dani e eu, a gente estava conversando, e eu falei, você viu que não entenderam tal piada? Ele falou, não deu para entender, acho que eles não entenderam. Por quê? Em Vitória, é uma cidade grande, não é? Cosmopolita, lá mesmo teve coisa que eu perdi. Então, se eu perdi em Vitória, que é urbanão, imagina então no interior do Amapá, não é? É outro país, não é? É outro país, não tem as referências que a gente tem em São Paulo, não tem as referências que você tem em Vitória. Mesma coisa acontece quando você vai fazer no exterior, não é? Quando você vai fazer no exterior, em Portugal, porque Portugal, eles
é o público português que vai no teatro. Quando eu fiz em Montreal, no Canadá, 93% das pessoas eram brasileiras que Era moram lá. brasileiro. Entendeu? Tinha 8 ou 9% que são canadenses que falavam português. Eu tinha marcado esse ano para fazer Londres, Dublin, Amsterdã, e eu tudo fazer agora em setembro, caiu, né? E a gente sabe que vai ser para público brasileiro, então a gente não se preocupa muito. Agora, em Portugal, eu fiz pelo interior de Portugal. Então, quando você vai com... Não era nada pesado, mas assim, quando você vai com uma piada um pouquinho mais sofisticada, que tem referência a ver com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com Vitória, com Brasília, alguma coisa, aí você tem que dar... Não é traduzir, é dar uma explicada. Você tem que dar uma pequena explicação do que você está falando. Então, Entendi. isso acontece. Tanto que, quando eu fui, as 2 ou 3 entrevistas que eu fiz em Portugal, eu lembro que eu falava devagar. Olha que bobagem, né? Eu falava devagar para me fazer entender melhor do que se eu soltar e começar a falar muito depressa, eu não vou entender. Então, eu acho assim que não tem... Como a gente está passando por um momento aqui muito conservador, como você está falando, em que tudo as pessoas se chateiam, né? Tudo as pessoas se ofendem. Eu tenho uma piadinha que eu faço sempre. Quando eu faço clube de comédia, eu mexo mais com a plateia. Eu não gosto de mexer com plateia, acho meio desrespeitoso o cara que pagou 50 pau para sentar numa poltrona, acender a luz em cima dele e ele virar o palhaço. Mas num clube de comédia, que está todo mundo bêbado já, não sei o quê. E eu tenho uma piadinha que eu faço, que eu viro para a pessoa e falo, de onde que você é? Eu sou daqui, dali aonde. Aí a pessoa fala, eu falo, de onde que você é? A pessoa fala, de Vitória. Eu falei, não entendi. Falou, Vitória. Eu falei, não, eu não entendi por que você mora em Vitória. Isso sempre todo mundo ri, todo mundo acha engraçadinho. Um cara, não sei de que cidade que era, acho que era de Florianópolis, ficou puto da vida. Você falou mal da minha cidade. Eu falei, eu não falei mal de sua cidade. Entendeu? Eu em nenhum momento falei, Florianópolis é uma merda. Não, eu falei, eu não entendi por que você mora em Florianópolis. E você não me respondeu. Você mora lá por quê? Porque você não gosta de São Paulo? Porque você não gosta, você gosta de calor? Então, assim, daí você tem que pegar o cara. Então, as pessoas no Brasil, elas estão muito à flor da pele demais. É chato, tá chato demais. Por isso que eu quero virar ator dramático. Tá muito chato isso aqui, tá muito chato. E me fala, como que você vê o papel do humor no meio dessa pandemia que estamos passando? É isso aqui que a gente está fazendo. Não é conversar, se distrair, sai uma piadinha aqui, uma coisa engraçadinha ali. Hoje ainda, o Adilson Júnior, que é um amigo meu que eu gosto muito, me ligou ontem para falar se eu faria um show. Olha o perigo. Eu faria um show numa como é que chama isso? Ai, meu Deus do céu. Plataforma virtual? Numa plataforma com as pessoas me vendo e tal. Eu falei, estou preocupado. O Zorzal sabe essa história também, porque com a Wine também a gente chegou a falar o que a gente pode fazer de humor e tal. Eu falei, eu acho melhor, não vai funcionar. Eu acho que fazer show pelo Instagram ou pelo YouTube sem plateia não vai funcionar. Agora, Michel Matos, eu não sei se você conhece, um comediante aqui de São Paulo, Michel, está fazendo uma coisa maravilhosa. Ele está fazendo poesia. Ele pega e posta, ele lê uma poesia e posta para todo mundo. Eu estava começando a pensar no negócio aqui, vou até te mostrar, de fazer as citações do Shakespeare. Não é? Abre aqui no meio e falo, mel. O mel mais delicioso e repugnante por sua própria delícia. Romeu e Julieta. E pronto. Um toquinho assim. Mas acho que você fazer humor, tentar arrancar risada nesse momento. Primeiro que nesse momento de pandemia está todo mundo nervoso. Todo mundo estressado porque está dentro de casa. Não é? Eu estou sozinho, então estou feliz. Mas e quem tem um monte de filho, está morando com a sogra, com o cunhado, né? É complicado. Eu acho que não é um momento para a gente fazer piada. Eu acho que é um momento para a gente se distrair. É isso, é conversar, matar a saudade, faz anos que a gente não se vê, trocar ideia. Acho que é isso que acho que é o que está salvando o humor na pandemia. Sim. Agora,
fazer comédia sem a interação do público é um desafio muito grande. Eu imagino que Não seja, dá. assim, né? É difícil. Hum, Agora, falando um pouco dessas plataformas virtuais, me fala do YouTube, assim, o que que você acha dele? Você acha que ele veio para somar ou você acha que ele veio para atrapalhar no quesito do tipo, às vezes o humorista faz seu show, depois disponibiliza o show no YouTube e a pessoa já vê, e aí vai ver a peça, e obviamente algumas coisas são iguais. Isso ajuda ou isso atrapalha? O que atrapalha é aquele fulaninho que está no meio da plateia e grava as coisas e posta. Esse atrapalha. Porque quando a pessoa vê, ela fala, eu não quero ver esse cara, isso é chato, né? Piada velha, eu não quero ver isso. Porque descontextualiza totalmente, Sim, né? Não tem nada a ver. Então, esse atrapalha. Agora, eu estou muito envolvido ultimamente com Instagram, com o Facebook. Essas plataformas agora, nesse momento, estão sendo muito importantes, né? Tanto que sim, a gente está conversando aqui por causa disso. E acho que vai ser o novo normal. Eu acho que o YouTube agora... O começo do YouTube, a Terça Insana ajudou muito a popularizar o YouTube, porque as pessoas gravavam a gente e jogavam no YouTube. Saiu o DVD, copiavam o DVD e punham no YouTube. Então, assim, gravavam ou não, porque as pessoas ainda não tinham esse mecanismo nos telefones e tal. Eu acho que esse novo normal vai ser isso, vai ser a gente trabalhar muito via Instagram, via Facebook, via TikTok, via YouTube. E o YouTube vai ser meio cinema, assim, ó. Vai ser onde a gente vai jogar o melhor da nossa produção, aham, né? E o Instagram, o Facebook, o TikTok vão ser os promotores desse network que a gente vai formar com as redes sociais. Eu acho, né? Tô achando. Eu estou sentindo, por exemplo, que nem hoje eu pensei, falei, eu ia te falar até antes, ia até te mandar uma mensagem, acho que hoje vai ser a última live que eu vou fazer. Chega também. Porque, não é? Porque tá, assim, tá tendo muita. Né? muita. Ou é com o pessoal do humor, como é que está acontecendo com a gente, com outras Uhum. tantas, ou com o sertanejo. Então, assim, Ah, foram dois nichos que pegaram muito a coisa da live, não é? da live, né? É, não é? Então, a live, o ao vivo está me matando, porque toda hora a gente faz uma. Então, assim, eu resolvi que eu quero fazer agora só com amigos, não é? Fazer só com a turminha. Porque, assim, toda hora a gente fazer, também te esgota emocionalmente, te cansa, não é? É. Fazer muito live. Mas acho ainda melhor esse nosso bate-papo do que se você falasse para mim mesmo, você faz um show para uma empresa daqui, não sei o quê. Aí eu acho que é mais difícil. A não ser que seja wine, É. né? Quando é wine, a gente faz com o maior prazer. E me Eu fala sou uma garoto coisa, a propaganda da comédia. wine, você sabe disso, né? Sei disso, eu sei Sim, eu sou disso. garoto propaganda. Foi assim que a gente se reconectou. Pois é, Eu acho, exatamente. inclusive, que a Wine já passou da hora de patrocinar algumas peças de teatro aqui no estado, né? Não Zorzal, é? Não é? Morena, esse povo aí da Wine. Quero Ô, só ver, Messi, quero só você é uma ver. pessoa sem o desconto, que leva a comédia para todas as áreas da sua vida? Sim, eu quero me divertir. 24 horas por dia eu quero me divertir. Tanto que cada vez que acontece uma coisinha de nada, eu me estrago o dia. Assim, se é uma coisa que me chateia, estrago o meu dia, eu fico baixo astral, não gosto. Eu detesto ficar baixo astral. Eu gosto da alegria, assim, entendeu? Eu gosto da risada, eu gosto de me divertir. E nesse momento de pandemia, as diversões estão nas mínimas coisas, né? Tipo, dar uma volta de carro. Ah, é Nossa, verdade. parece que eu estou indo para Paris. É uma coisa. O supermercado aqui perto de casa, para mim, virou uma Nova York. É uma Sim. coisa, é isso, você entendeu? Mas tento levar com bom humor, mesmo as desgraças. Né? Porque acontece, esse ano para mim já estava sendo um ano muito difícil. Estava muito difícil tudo. Mas com a pandemia, e no fim eu acho que essa pandemia veio também para eu parar um pouco e repensar um monte de coisa também, Repensar. viu?
Não é? Eu Pode acho que ser, tem né? muita gente que está dando uma ressignificada em muita coisa, né? Uhum. E me fala um pouco, vamos falar do seu Lili. Seu. Ah, Ele deve estar muito puto com essa pandemia, né? tá Ele muito deve puto. estar numa. Me fala da onde veio esse personagem, se você se inspirou em alguém. Me fala como é que Hum, tá sendo levar ele agora para o podcast, né? Você tem feito podcast. Todos os dias. episódios, né? Todos os É, dias. a Me história é fala um pouco. curiosa, porque o Bruno, que que é um dos diretores lá da Olá Podcast, me convidou para fazer o seu Lilycast e ele falou: vamos fazer uma coisa diária, aonde diária e onde a gente vai falar as notícias, né? Não as notícias, as manchetes do dia, falar do tempo, falar do trânsito, né? Antes da pandemia. E eu falei, eu acho legal. Ele falou, porque a Julia Roberts está fazendo isso para o Spotify. Eu falei, pera um pouquinho, você está colocando seu Lili e Julia Roberts na mesma plataforma, é maravilhoso. E a gente começou a fazer e funciona, e é isso. É o seu Lili, agora na pandemia dentro de casa, com a sogra que estava lá quando começou a quarentena, o cunhado vagabundo, os filhos, dois estudantes que são mais velhos estudam, mais novinho não entende nada de matemática, e aí ele recebe os WhatsApp do prédio, interfone, então a vida dele gira agora em torno desse prédio, do WhatsApp do prédio, e comentando as notícias, né? Então ele fica muito puto com o negócio do coronavírus, mas ele tem uma característica que é o seguinte, o seu Lili não julga, ele só é indignado, mas ele não julga. Então ele conta as coisas, ele fala, pô, você viu que 50 mil pessoas, bicho, o que é isso? 50 mil pessoas estão contaminadas, então ele só fica puto o tempo inteiro. E esse personagem começou por causa de uma amiga minha, que chama Eliana, que ela fala nesse tom, entendeu? Brava o tempo inteiro, as melhores coisas do mundo. E ela foi uma modelo nos anos 80, desfilou na Alemanha, na França e tal. E um dia ela chegou pra gente e falou, você não sabe o que me aconteceu? O cara foi me buscar ontem em casa, foi de Porsche conversível. Tinha champanhe dentro do carro, o cara estourou champanhe para tudo quanto é lá. Fui para o apartamento dele no Hotel Emiliano. E a gente falou, mas isso é maravilhoso, por que você está brava? Eu não estou brava, estou achando ótimo. Então eu falei, isso é um personagem maravilhoso. E eu fui tentar fazer isso. Né? Uma pessoa que dá as melhores notícias, puto da vida. Não funcionou. O público não entende. Entendeu? Olha como é o brasileiro. Não entende, eles não entendiam. Então eu resolvi que o normal, vamos fazer ele puto da vida com o dia a dia e tal. Ele funciona maravilhosamente bem em São Paulo, acho que funciona bem em Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre. As cidades de praia, que tem uma vida mais calma, Rio de Janeiro, Florianópolis, ele não pega. Não funciona. Eles não conhecem essa pessoa, eles não sabem quem é essa figura. E eu não sei se você chegou a ver, eu fiz umas 3 vezes uma live dele, daqui de casa. Eu fiz umas 3 lives dele. Ai, que e as maravilhoso. pessoas... Pois é, mas na live as pessoas não entendiam. Não entendi. Não entendiam, porque elas perguntavam, mas por que você está com o cabelo despenteado? Mas por que você está de gravata dentro de casa? Mas se você está na sua casa, por que você está tão puto? Elas não entenderam o personagem pela live do Instagram. Então é um personagem de teatro ou de podcast, não, onde ele funciona muito bem por causa da voz característica. Os episódios que eu ouvi do podcast são maravilhosos, assim. Não Muito sei porque obrigado. eu Você também fala já isso tenho. porque você me ama. Eu já tenho uma paixão pro seu Lili. Eu gosto de gente assim, gente puta, de gente que Eu não fiz aí o Como Entrar Mudo e Sair Calado, que era com o seu Lili? Não cheguei a fazer, eu acho né? que não. Eu tô achando, porque o primeiro acho que já foi o nocaute. E Primeiro aquela já foi pizzaria maravilhosa. Vocês têm os melhores pizzarias. Tinha burrata de entrada. Gente, lembra de tudo, né? Comi, eu posso não lembrar qual show que eu levei, mas que eu lembro mas a comida... E as fofocas. Eu tenho que contar para o seu público que a gente ficava fofocando muito, né? No saguão do hotel. Que delícia. Saudade eu sei de segredos, de Padilha, de Clarice. Sim, muito. Eu sei segredos de Bruna que eu não posso falar. Quando eu lançar meu livro, eu vou contar. Não posso falar.
E me fala uma coisa, já até É perguntaram brincadeira, vou aqui. avisar pro pessoal que é brincadeira, não sei segredo É nenhum, só pra zoar com a brincadeira. cara Meu dela. esposo tá É aqui pro já Vitor até deu uma Zorzal, risada. é o Vitor Zorzal para ele ficar imaginando o que eu sei. Olha só, quem é seu Uhum. ídolo no humor? E me fala também nomes de humoristas que estão aí fazendo, que você indica para as pessoas Uhum. assistirem agora, no meio dessa loucura. Fala um Ah, pouquinho sim. dessa nova geração e também do seu ídolo. Nos meus ídolos, quando eu era criança, tinha um comediante maravilhoso que chamava Pagano Sobrinho, que era maravilhoso. Tudo que ele falava tinha duplo sentido. Ele tinha uma coisa muito assim, os amigos dele eram nomes estranhos, tipo Dulço, Lourdos, eram uns nomes assim. E aí, o Pagano Sobrinho, dos americanos, eu sempre gostei muito do Jack Benny, que quando também era criança, fazia muito sucesso o programa dele, passava aqui. Dercy, com certeza, né? Dercy Gonçalves, para todo mundo. É, e dos novos eu gosto muito. Eu acho, por exemplo, o Thiago Ventura maravilhoso. Ah, eu gosto também. Gosto muito do Renato Albani, acho muito bom. Renato é daqui, Afonso. você sabe, né? Ah, verdade? Olha só, Aham. não sabia dessa. Muito legal. Ele é muito legal o Renato trabalho estudou, dele. a gente estudou, a gente fazia inglês juntos, de moleque, assim, de adolescente. Aham. É maravilhoso, sempre foi muito Ele é maravilhoso. maravilhoso. Eu tenho um orgulho muito grande dele, assim, eu adoro também. Eu também acho ele bom e ele está fazendo uma belíssima carreira. Das meninas, eu gosto muito da Mel Maher, que eu acho a Mel Maher genial. Um texto impecável. Carol Zócoli, obviamente, mas a Carol se divide entre Brasil e Canadá. Anne Freitas, que é bem da quebradona, assim, que ela faz um humor bastante. Como é que eu posso dizer? É, ela quebra tudo. Ela é tipo uma fanqueira da comédia, assim, acho muito legal. É, não gosto de alguns também, viu? Tem uns que eu não consigo achar graça alguma, que Ah, também não sim. acham graça em mim, então tudo bem. Mas eu acho que agora está tendo uma coisa que eu estou gostando muito, é que tem as meninas da comédia, a Mel Maher é uma delas, estão começando a ter uma voz feminista, entendeu? Uma voz não tão mais, porque durante muito tempo as mulheres só respondiam o que os homens falavam. É porque vocês, mulheres, Uhum. não sabem fazer chupeta. E elas respondiam, vocês, homens, não sabem fazer chupar uma mulher. Pô, eu falei, essa é uma briga que eu tenho com as meninas comediantes, é isso, usa a sua voz de mulher, feminista, entendeu? Seja feminista. Não adianta você atacar o cara, porque eles já deixa eles para trás, deixa eles atacarem. Vocês vão para outra voz. Eu sou, Uhum. eu sou, eu sou feminista de carteirinha, né? Então, eu acho um absurdo Um qualquer gentleman. diferença. Não. Acho qualquer. Eu já acho absurdo quando você pega um filme antigo dos anos 50 e tem aquela figura da mulher de avental dentro de cara. Eu já acho aquilo um horror. Hum. Então, obviamente que eu não quero que as novas comediantes brasileiras que vão seguir a Dercy, a Consuelo Leandro e outras grandes comediantes vão seguir nessa linha. Eu quero que elas façam um humor totalmente feminista, né? Acho que tem que ser. Tem que ser. Bom. Vamos ver. Message, eu vou, infelizmente, ter que encerrar. Foi muito legal o nosso bate-papo, senão o Eu, Instagram derruba e eu quero deixar a live salva para depois ir para o YouTube da WB, para quem não conseguiu beleza. ver, conseguir assistir. Padilha apareceu aqui, Padilha, Ah, saudade. sem vergonha. Ai, vergonha. Então é isso. Obrigada, obrigada Obrigado mesmo. Obrigada a você. todo mundo. Foi um prazer reencontrá-lo aqui, mesmo que virtualmente. O prazer foi todo meu e agradeço. A gente está terminando, que eu estou morrendo de fome e vou fazer um lanche. Beijo. Beijo, Beijo. tchau. Tchau, tchau.